parte 2 da aula de grupos do WhatsApp. Conforme eu havia dito no final da aula anterior, ainda restavam partes importantes a serem explicadas, que explicarei com maiores detalhes logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo, eu sou Roger Guimarães e este é mais um vídeo da série Dicas para Smartphone, que tem como principal objetivo reunir dicas que facilitem a sua relação com o nosso amiguinho portátil. E vamos então direto para a aula. Então, começamos fazendo um breve resumo do que foi falado na outra videoaula, especificamente. Então a gente falou na aula anterior sobre como não confundir uma conversa individual com conversas em grupo e também a gente deu e trabalhou aí um exemplo prático de como criar um novo grupo. Ok? Neste momento, inclusive, se você reparar bem aí na tela, você vai verificar que eu estou deixando disponível, está surgindo aí uma figurinha na parte de cima do lado direito da tela com uma letrinha I de informação. Se você tocar sobre este ícone, vai ser expandido no lado da lateral aí direita da tela um link que vai redirecionar você, caso você toque direto aí sobre ele, para a videoaula que contém a parte 1, que contém então essas instruções que eu estou falando de forma resumida. Se surgirem dúvidas sobre como fazer uso deste recurso, pode me enviar aí as perguntas que a gente vai depois tentando esclarecer aí com mais detalhes para vocês. Ok? E já pulando especificamente para a aula de hoje, o que é que vai ser abordado? Então, pretendo explicar aí melhor para vocês quais são as etapas para que você consiga incluir outras pessoas dentro de um grupo do qual você faça parte. A gente também vai falar melhor sobre como é que se faz quando você não deseja mais participar de um grupo do qual você faça parte, ou seja, como é que você faz para sair do grupo. A gente também vai abordar a possibilidade de verificar os arquivos de mídia disponíveis no grupo. Então, assim como também em conversas individuais, a gente tem essa possibilidade de enviar ou receber fotos, vídeos e demais arquivos dentro de um grupo. Então, também, quando a gente está acessando esse grupo especificamente, por dentro dele tem uma telinha específica que nos permite verificar todos os tipos de arquivos que foram enviados por todos os participantes do grupo de uma só vez. Além disso, a gente também tem essa possibilidade de manipular a ferramenta de pesquisas quando estivermos dentro de um grupo. Então, sabidamente, dentro de um grupo a gente tem aí uma tendência, conforme quanto mais pessoas participarem, de que mais mensagens sejam enviadas, e a gente tem uma forma de conseguir pesquisar mensagens específicas para facilitar esse processo de busca e localização de mensagens específicas. Por fim, a gente também pretende explicar um pouquinho sobre como é que a gente faz para acessar aquele recurso de mensagens favoritadas, aquelas mensagens com estrelinhas, mas já no âmbito mais específico dentro de um grupo. Então, eu já também, inclusive, já fiz aí recentemente uma outra videoaula no canal explicando sobre o recurso de acessar as mensagens favoritas, mas eu fiz uma explicação, uma abordagem que, de certo modo, era mais global. Ela abrangia todas as conversas e grupos do qual você participa aí pelo seu WhatsApp. Nesse exemplo específico, a gente vai falar de forma mais orientada especificamente para um grupo no qual você estiver querendo fazer essa pesquisa. É importante, então, antes de começar aqui a dinâmica, eu também passar a seguinte instrução. A aula no WhatsApp acaba sendo um tanto quanto complicado para mim fazer a edição aí, entregar da maneira correta, porque eu também não posso, de forma desmedida, acabar mostrando imagens de fotos de outras pessoas que têm conversas comigo, números de telefone, enfim, informações que são pessoais. Eu tenho que ter o cuidado de deixá-las borradas para que não sejam acessíveis. Então, desculpa aí pelo professor, mas o professor está ficando meio preguiçoso. Como isso dá muito trabalho para mim, sempre quando for necessário dar um passo atrás, voltar ou ir à frente, eu vou falar, eu vou sugerir, mostrar na tela qual seria o local que você vai ter que tocar para conseguir fazer esse passo atrás ou adiante.
mas eu simplesmente já vou saltar, eu vou recorrer aos meus efeitos especiais para que simplesmente de um grupo eu já apareça no outro e assim sucessivamente para conseguir aplicar e explicar melhor cada uma das partes que eu pretendo passar para vocês ao longo dessa videoaula. Muito bem? Então, ok, eu já vou começar então recorrendo aqui aos meus efeitos especiais para que eu já seja transportado diretamente para dentro de um dos grupos que eu tenho criado aqui no meu WhatsApp. Então, aguarde um pouquinho que a gente já se fala logo mais. Então, muito bem, agora já estou de volta e você já verifica aqui que nós estamos num grupo maravilhoso. Não vou nem falar o nome do mesmo aqui, mas basta que você olhe com mais detalhes aí na figurinha que ilustra, a figurinha de capa desse grupo, e você já vai concordar comigo do quão maravilhoso esse grupo é. Enfim, então a gente vai começar falando sobre como é o processo quando a gente quer incluir outras pessoas no grupo. Antes de demonstrar então a forma prática, eu vou separar isso na parte conceitual, em que eu falo um pouquinho mais sobre como consiste aí a teoria, algumas observações pertinentes que eu tenho de fazer para vocês, e logo na sequência a gente trabalha com exemplos práticos. Tudo bem? Então aqui é o seguinte, o que é importante eu ressaltar sobre esse processo de inclusão de outros participantes dentro de um grupo do qual você seja participante também. Você tem que entender que é o seguinte, quando a gente cria um grupo, você automaticamente, se você criar um grupo, você será o administrador daquele grupo. Então, com isso eu quero deixar aí já implícito que normalmente dentro de um grupo do WhatsApp nós teremos dois tipos de participantes. Um participante que seja administrador e outros participantes que são os participantes comuns. Importante dizer que dentro de um grupo não é obrigatório que somente um dos integrantes seja o administrador, então, quando você cria o grupo, conforme eu disse, você automaticamente é o administrador, mas conforme você faz a inclusão de mais participantes, conforme a sua vontade, você também pode eleger outros participantes para que também exerçam essa função de administrador, de modo que você dentro de um mesmo grupo pode ter 2, 3 e assim sucessivamente, referente à quantidade de administradores. Observado isso, aí a gente também tem que dizer o quê? Sendo assim, você então, se parar para analisar melhor, você vai identificar aí a possibilidade de dois cenários. Quando você participar de um grupo, dependendo da forma como esse grupo for criado e configurado, você pode ser um administrador ou pode ser um participante comum. Tentando resumir isso. Se você cria um grupo, o seu próprio grupo, e vai adicionando as outras pessoas, automaticamente, conforme disse, você é o administrador. Se de repente tem um outro exemplo, no qual você não foi o responsável por criar o grupo, mas sim foi convidado, outra pessoa criou um outro grupo qualquer e também te estendeu o convite, te incluiu dentro do grupo. Se aquela pessoa não mudar nenhum tipo de configuração, de modo padrão, você será apenas um participante comum. E por que eu estou fazendo essa observação? Porque quando a gente fala desse processo de incluir outras pessoas, nem sempre você vai conseguir incluir outros participantes. Então, se você não é um administrador do grupo, você, portanto, foi convidado. Se aquele grupo tiver sido configurado com regras que acabem impedindo que os outros participantes comuns incluam mais pessoas, na prática somente o administrador vai conseguir incluir outras pessoas. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que se você for um participante de quaisquer dos grupos aí, mas se você for um participante comum, você talvez não consiga incluir outros participantes. Isso vai variar conforme quais forem as configurações que o administrador do grupo tiver definido. Muito bem? Então, explicado essa parte teórica, vamos para os exemplos que então vão abranger estas duas possibilidades. Então, eu vou agora fazer um exemplo em que eu vou pegar um grupo que eu mesmo criei e que vocês vão perceber que, sendo assim, eu também já serei um administrador e, portanto, vou conseguir, caso eu queira, incluir outros participantes. Muito bem? Então aqui é o seguinte, sempre que você quiser saber na prática
quando você pode ou não incluir outros participantes dentro do grupo do qual você participa, você vai fazer o seguinte. Então, observando aqui a minha tela do meu celular, você está vendo que na parte de cima nós temos o nome do grupo. Eu toco sobre ele. E aí, logo que eu toquei, a gente vai para a etapa seguinte, que está sendo mostrado o nome do grupo, que está sendo demonstrado qual que é a capa que representa o grupo. E está percebendo, repara bem, lá do lado de cima, do lado direito, nós temos uma pequena figurinha com um símbolozinho de mais e uma figurinha de uma pessoa. Então, se você, independente que você seja administrador ou não de um grupo, isso você percebe na prática. Você está dentro de um grupo, você quer matar a curiosidade se você consegue ou não incluir outras pessoas, você acessa essa telinha que eu acabei de explicar. Se você enxergar esta figurinha com o mais e a silhueta de uma pessoa, lá na parte de cima do lado direito, então significa que você consegue incluir outros participantes dentro desse grupo. Então, se eu vier aqui a tocar sobre este ícone, perceba que ele me redireciona para aquela tela onde eu posso adicionar participantes. Então, isso daí me transporta para aquela parte que tem uma relação direta com a minha agenda de contatos do celular. Então, todos os contatos que eu já tiver cadastrado na minha agenda de contato estarão aqui sendo listados, e aí você vai ter à disposição aquele íconezinho da lupa, se eu toco sobre a lupa, para pesquisar sobre o nome do contato desejado que eu pretendo incluir para dentro do grupo. Perfeito? Vou voltar aqui um passo atrás. E aí a gente, inclusive, já pode também matar aqui outra dúvida. Nesse grupo, conforme eu disse, eu sou o administrador, foi eu que criei este grupo. Se de repente eu quisesse também delegar poderes de administrador para um dos outros participantes, como é que eu faço? Se eu escorregar aqui e descer um pouco mais, a gente chega na parte onde é listado quais são os participantes no momento deste grupo. E se você olhar ali o meu nome, você está vendo que a frente dele está descrito ali numa legendinha com letras meio verdes como admin do grupo. Então está sendo especificado aqui que eu sou o administrador desse grupo. Se eu tocar sobre quaisquer dos outros participantes, tocar aqui por exemplo então no nome da minha esposa, da Samantha, dentre as opções que me são oferecidas, uma delas seria promover a admin do grupo. Então se eu tocasse aqui nessa opção de promover a admin do grupo, instantaneamente depois disso, a Samantha também passaria a ter aquela mesma designação ali do lado direito da tela como admin do grupo em verde, e ela também passaria a ter esse privilégio, essa facilidade de também incluir, retirar pessoas e tudo mais. Acho que até aqui está bem tranquilo, ok? Então agora a gente vai partir para o exemplo 2. Eu vou então propor uma simulação, mostrar aqui para vocês um grupo do qual eu participo, mas que eu não sou administrador e que eu não vou conseguir incluir outros participantes. Então, vou acionar aqui os meus efeitos especiais. Aguarde um pouquinho. E aí, muito bem. Agora eu já estou no outro grupo do qual eu não sou administrador, eu sou um participante comum, e este grupo ele não oferece a possibilidade de que eu consiga incluir outras pessoas, e a gente vai perceber isso refazendo o mesmo processo, o mesmo percurso que eu havia feito no outro. Então, novamente, eu me atenho à parte de cima dessa tela, onde tenho o nome do grupo na parte central, eu toco sobre o nome do grupo, ele me traz aquela informação que contém novamente o nome do grupo e também, respectivamente, aí a foto de capa, a foto de ilustração que representa o grupo. Mas perceba que se a gente fizer uma comparação naquele mesmo localzinho, aquela parte de cima do lado direito da tela, eu não mais enxergo aquela figurinha com um botãozinho de mais e a silhueta de uma pessoa. Isso porque nesse grupo eu não sou um dos administradores do mesmo, e como esse grupo foi configurado para que só o administrador tenha a possibilidade de incluir ou retirar pessoas, aqui eu não consigo fazer essa adição. Então, na prática é isso. Se você chegou até este ponto, você olhou do lado direito, na parte de cima da tela, se está sendo mostrado dentro do grupo que você está fazendo essa checagem, se está sendo mostrado aquele símbolozinho de mais e a figurinha, a silhueta de uma pessoa, então você consegue incluir outros participantes. Não está sendo mostrado isso, então você não consegue fazer a inclusão desses outros participantes. Aí agora a gente vai
seguir então para um outro exemplo que é muito simples e também muito pertinente. Volta e meia, você pode ser incluído por outra pessoa aí dentro de um grupo do qual você, por qualquer motivo que seja, não queira mais participar. No WhatsApp funciona dessa forma. Quando a gente cria um grupo, a gente inclui outras pessoas sem perguntar para elas se de fato elas querem participar do grupo ou não. Então muitas vezes você pode entrar dentro de um grupo e depois não mais querer participar desse grupo. Você pode ter sido incluído aí contra a sua vontade, ou de repente brigue com alguém, tanto faz. Aí as possibilidades elas são múltiplas. Enfim, você chegou numa situação em que você quer sair do grupo? Veja como é simples. Então, nessa mesma tela que a gente está verificando aqui, ó, se eu for rolando aqui o dedo mais para baixo, a gente vai passar por toda a listagem dos participantes do grupo. Quando a gente chegou lá na parte final aqui, a gente vai ter então uma opção em vermelho que é sair do grupo. Então, se eu tocar aqui nessa opção, ele vai me fazer um questionamento se eu tenho certeza que realmente quero sair do grupo, e se eu confirmar que sim, aí a gente não mais fará parte daquele grupo. É muito simples, esse procedimento ele é sempre o mesmo quando você quiser sair, independente de qual seja o grupo do qual você faça parte. Muito bem, vou aqui então dar um passo atrás, retornei aqui para a tela de conversas, aí a gente chega na terceira dessas opções que eu estou explicando na aula de hoje, que é a parte em que a gente vai aprender como verificar, ou seja, como fazer pesquisa por arquivos de mídia. Então, relembrando aquilo que eu tinha dito no começo da aula, sempre que você estiver participando de um grupo, por dentro de um grupo a comunicação não ocorre somente através de mensagens de texto. Então, tem gente que quando quer pode mandar foto, pode mandar arquivo de música, documento de texto, vídeos, enfim. E aí, você não precisa ficar fazendo essa pesquisa para cima e para baixo aqui ao longo de todas as mensagens para conseguir encontrar aquilo que você queira buscar. Se você está dentro de um grupo que você sabe que ou você ou determinado outro participante tinha enviado algum desses arquivos, você, portanto, quer ter acesso a todo o acervo de fotos, vídeos que foram enviados e recebidos dentro do grupo, por onde que você percorre o caminho. Então você toca de novo lá naquela parte de cima, ele traz qual que é a capa do grupo, e aí a gente tem então a parte que está discriminada como mídia, links e docs. Perceba que aqui está me trazendo o número de 222 e se eu estiver navegando aqui sobre eles, ó, ele já está me listando todos aqueles que foram enviados aqui dentro desse grupo. Então é um caminho também mais simples por onde você consegue ter acesso a toda essa relação de arquivos de mídia que foram enviados dentro de um determinado grupo. Explicado esse, pulemos agora para o próximo. Vou recorrer aqui aos meus efeitos especiais para retornar lá para o outro grupo. Lembrando que sempre quando eu quero sair de um grupo, a gente repara naquela parte de cima no lado esquerdo da tela onde temos aquela setinha, a gente toca sobre ela para ir retrocedendo até voltar à tela principal. Então aguarde por um instante, a gente já volta novamente aqui. E muito bem, agora já estamos dentro do grupo novamente. Agora eu quero trabalhar um outro exemplo, que seria o exemplo de como é que a gente faz quando quer pesquisar mensagens específicas por dentro de um grupo. Então, veja só como é simples. Em vez de você ter que ficar percorrendo todo o caminho, você pode tocar sobre aqueles 3 pontinhos que estão lá na parte de cima no lado direito da tela. E aí, dentre as opções que nos são apresentadas, nós temos pesquisar. Se eu toco sobre pesquisar, naquela faixa verde que está na parte superior aí da tela do WhatsApp, está aparecendo a palavra pesquisar e aquele cursorzinho de texto está piscando. Você repara também que o teclado do celular foi habilitado e aí basta você digitar ali as palavras-chave que você quiser ter acesso e se existir algo que coincida com aquilo que você pesquisou nessa barrinha de pesquisa, você vai perceber que o resultado vai ser exibido para você. Então, é natural que isso faça mais sentido a gente usar essa ferramenta quando você tem muitas mensagens para buscar e aí você já quer que o próprio WhatsApp procure para você e mostre onde que
se encontram essas palavras, mas para ficar mais fácil aqui a didática, eu vou fazer uma pesquisa aqui conhecida com algumas das palavras que já estão sendo vistas aqui na minha tela deste grupo. Então você está vendo ali que tem, por exemplo, a palavra teste. Se eu digitar teste, está vendo que a palavra teste coincidiu com o termo que eu pesquisei lá na parte de cima, já ficou amarelinha. Se tivesse mais do que uma palavra teste, a gente poderia estar utilizando aquelas setinhas que apontam para cima ou para baixo, para ir para o próximo resultado encontrado daquela pesquisa ou retornar para o resultado também anterior. Muito bem? E aí, para a gente fechar, eu chego agora no último dos exemplos que eu estou explicando ao longo dessa aula, que é quando você quer acessar as mensagens favoritas, ou seja, aquelas mensagens que você tiver marcado a estrelinha de importância sobre elas, especificamente por dentro de um grupo. Para isso, novamente, eu vou recorrer aqui aos meus efeitos especiais e vou transitar retornando lá para aquele outro grupo, que é o grupo aqui da Casa do Idoso. Então veja bem, aqui a gente pode fazer o seguinte: quando a gente quer verificar as mensagens favoritas, por óbvio que a gente já tem que ter favoritado alguma mensagem previamente. Se você não estiver entendendo muito bem aí sobre o que é esse recurso de mensagens favoritas, a gente também já tem um outro vídeo que eu criei aqui para o canal, em que eu explico melhor como fazer o uso deste recurso. Então você pode recorrer àquela outra videoaula para se ambientar melhor. Partindo do princípio que então você já sabe como funciona isso, veja só. Aqui a gente vai ter a opção percorrendo novamente por aquele caminho. Então se eu já tenho dentro de um grupo mensagens favoritadas, eu toco sobre a parte superior que contém o nome do grupo. E aí, se eu descer um pouquinho mais, a gente chega numa parte onde temos a opção mensagens favoritas. Repara que à frente de mensagens favoritas aqui está sendo mostrado o número 7, justamente porque aqui temos 7 mensagens favoritas. E se eu tocar sobre mensagens favoritas, ele então me transporta para uma tela à frente. Dentro dessa tela a gente sempre vai ter acesso aqui à escala de mensagens sendo exibida das mais recentes para as mais antigas. Então aquelas que foram as últimas mensagens que você favoritou, elas estarão no topo. A gente pode perceber o nome do participante que enviou a mensagem e à frente a gente tem também a data em que aquela mensagem havia sido favoritada. E se a gente for fazendo essa sequência aqui, navegando para um lado ou para o outro, a gente consegue ter acesso a toda essa relação das mensagens que tenham sido favoritadas, independente de qual seja a quantidade de mensagens que já foram favoritadas. Ok? Eu sei que o assunto acaba sendo também um pouquinho meio complexo, são muitas alternativas, muitas opções, mas é para isso mesmo que a gente acaba fazendo videoaula, porque aqui o interessante é que você pode ver e rever tantas vezes quanto for necessário até que essas informações consigam ser digeridas mais naturalmente, você comece a virar a chave aí do entendimento sobre o assunto que eu estou me propondo a explicar. Muito bem, desde já eu também deixo o lembrete, participem aí nos comentários ou me respondam pelo e-mail, ou enfim, pelas formas de comunicação que a gente está disponibilizando e me tragam também sugestões. De repente pode ser que as videoaulas que eu esteja fazendo não estejam abrangendo de modo geral a tudo aquilo que você gostaria de ter acesso. Então deixa aí a sua dúvida, a sua sugestão e a gente então vai avaliando aquilo que pode ser interessante para a maioria de vocês. Ok? Mais uma vez, como sempre, espero que essa aula tenha sido de serventia para vocês, para ajudá-los aí na composição do conhecimento. Agradeço demais pela presença de sempre, pela paciência. Deixo um grande abraço para todos. A gente vai ficando por aqui e espero reencontrá-los na próxima videoaula. Até mais!